Bom dia, querido irmão. Bom dia, querida irmã. Deus está presente neste exato momento. Ele vê você agora. Ele conhece o que está passando no seu coração. Nada do que você sente hoje é invisível para Ele. Antes mesmo deste vídeo começar, o Senhor já estava preparando este encontro, porque Ele deseja falar diretamente com você. Talvez você tenha acordado com a mente cheia. Ansiedade pelo que vem pela frente, preocupações com a família, decisões difíceis, um cansaço que não é só do corpo, mas da alma. E mesmo tentando ser forte, há algo dentro de você pedindo paz. Deus está vendo isso. Ele está ouvindo até aquilo que você não conseguiu colocar em palavras. A Bíblia diz em Isaías 41:10, "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Isso significa que você não vai enfrentar este dia sozinho. Deus promete força quando você estiver fraco. Ajuda quando não souber o que fazer. Sustento quando sentir que está prestes a desabar. Essa palavra é para hoje, para este momento, para a sua vida. Fique comigo até o final, porque há uma oração especial preparada para entregar este dia completamente nas mãos de Deus. Ela pode acalmar sua mente, fortalecer sua fé e mudar a forma como você vai enfrentar as próximas horas. Antes de começarmos, escreva nos comentários: "Deus está comigo hoje." Isso é um ato de fé. Curta este vídeo para que mais pessoas recebam essa oração e compartilhe com alguém que precisa começar o dia com a presença de Deus. Agora, respire fundo, acalme sua mente, abra seu coração. Vamos entrar juntos na presença de Deus. Pai amado, neste começo de manhã, eu me aproximo de Ti com o coração ainda em silêncio, com a mente despertando aos poucos e com a alma precisando da Tua presença. O dia ainda está começando, mas o Senhor já está aqui. Antes do primeiro pensamento, antes da primeira preocupação, o Senhor já estava cuidando de tudo. Como diz a Tua palavra em Salmos 5:3, "Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei." Eu me apresento agora, Deus, com tudo o que sou, com tudo o que sinto, com tudo o que nem sei explicar. Há dias em que o coração acorda leve, mas há outros em que o peso vem logo cedo. Pensamentos que não param, decisões que precisam ser tomadas, caminhos que ainda não estão claros. E mesmo assim, Senhor, eu lembro do que está escrito em Provérbios 3:5-6. "Confia no Senhor de todo em teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas." Então eu confio, Pai, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem saber como tudo vai acontecer. Senhor, visita agora aquele coração que está ansioso, aquele que acordou já preocupado com contas, com trabalho, com família, com o futuro. A Tua palavra diz em Filipenses 4:6-7, "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Que essa paz comece a envolver agora. Não uma paz baseada nas circunstâncias, mas uma paz que vem do céu. Pai, neste momento há pessoas cansadas, não apenas fisicamente, cansadas emocionalmente, cansadas de lutar, cansadas de esperar, cansadas de tentar ser fortes. E o Senhor vê isso, como está escrito em Mateus 11:28. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Então nós vamos até Ti agora, Senhor, com o peso, com a dor, com a insegurança, e entregamos tudo. Talvez alguém esteja começando este dia com medo. Medo de algo dar errado, medo de uma resposta, medo de perder algo,
medo do desconhecido. Mas a tua palavra nos lembra em Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Toma pela mão agora, Pai. Conduz cada passo, acalma cada pensamento, fortalece cada decisão. Senhor, ao continuarmos em oração, eu te peço também pela família. Há lares que precisam de paz, há conversas difíceis, há silêncios que machucam, há distâncias emocionais. Mas o Senhor disse em Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa promessa alcance cada casa agora. Que a tua presença entre nos lares, que a tua paz dissolva conflitos, que o amor volte a florescer. E mesmo quando o dia parecer incerto, nós lembramos do que está escrito em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Esta manhã traz misericórdia nova. Esta manhã traz oportunidade nova. Esta manhã traz esperança nova. Nada está perdido quando o Senhor está presente. Pai amado, há também quem esteja precisando de direção. Não sabe qual caminho seguir, não sabe qual decisão tomar. E a tua palavra diz em Salmos 32:8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Guia, Senhor, mostra com clareza, fecha portas erradas, abre as portas certas, coloca paz quando for o caminho correto. Senhor, neste momento, eu também coloco diante de Ti aqueles que estão desanimados, pessoas que perderam a motivação, que já não têm a mesma alegria. Mas o Senhor diz em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esta manhã chegou. Que a alegria comece a nascer de novo, que a esperança comece a voltar, que a fé seja renovada. Pai, toca também aquele coração que precisa de provisão. O dia começa e as preocupações financeiras aparecem. Mas o Senhor prometeu em Mateus 6:31-33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós buscamos primeiro a tua presença agora e confiamos que o Senhor cuidará do restante. Enquanto seguimos falando contigo, Deus, fortalece a fé de quem está ouvindo esta oração. A tua palavra diz em Hebreus 11:1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mesmo sem ver, nós cremos. Mesmo sem sentir, nós confiamos. Mesmo sem entender, nós seguimos. Pai, mais uma vez eu te peço, cobre este dia com a tua presença. Vai à frente, remove obstáculos invisíveis, livra de decisões precipitadas, protege contra palavras negativas, como está escrito em Salmos 121:7-8. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Guarda cada passo hoje, Senhor. E enquanto continuamos neste momento, se há alguém que precisa de oração, que essa pessoa coloque seu pedido agora nos comentários, Senhor. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor lê cada clamor silencioso. O Senhor vê cada lágrima que ninguém viu. Pai, permanece conosco, porque este dia ainda está começando e nós queremos caminhar contigo em cada detalhe, em cada decisão, em cada pensamento, em cada momento, sabendo que a tua presença já está preparando tudo à frente, mesmo quando nossos olhos ainda não conseguem perceber. O Senhor já está trabalhando. Há situações que parecem paradas, mas o céu não está em silêncio. A tua palavra diz em João 5:17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E isso traz descanso para a nossa alma, porque mesmo quando não vemos movimento, o Senhor está movendo.
Mesmo quando não há resposta, o Senhor está preparando o caminho. Pai, neste momento eu te entrego também os pensamentos que tentam roubar a paz. Pensamentos de dúvida, pensamentos de fracasso, pensamentos que dizem que nada vai mudar. Mas a tua palavra declara em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renova a mente agora, Senhor. Troca a ansiedade por confiança. Troca o medo por fé. Troca a insegurança por certeza da tua presença. Há também quem esteja enfrentando decisões importantes hoje. Caminhos que precisam ser escolhidos. Palavras que precisam ser ditas. Atitudes que precisam ser tomadas. E isso pesa, Senhor. Mas lembramos do que está escrito em Tiago 1:5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então nós pedimos sabedoria agora. Sabedoria para falar. Sabedoria para agir. Sabedoria para esperar quando for preciso. Senhor, ao continuarmos em oração, eu coloco diante de Ti aqueles que acordaram com o coração apertado, sem saber explicar o motivo, uma angústia silenciosa, uma inquietação interior. Mas a Tua palavra diz em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Que essa paz comece a entrar agora. Uma paz que acalma por dentro, uma paz que organiza os pensamentos, uma paz que sustenta. Pai amado, visita também aquele que está se sentindo sozinho, mesmo cercado de pessoas, mesmo vivendo a rotina. Há um vazio, mas o Senhor prometeu em Deuteronômio 31:6, sede fortes e corajosos, porque o Senhor teu Deus é contigo, não te deixará, nem te desamparará. Que essa verdade abrace agora quem precisa. O Senhor está perto, o Senhor está presente, o Senhor está cuidando. E se há alguém começando o dia com desânimo, sem vontade, sem motivação, eu te peço, Senhor, reacende a esperança. Como diz a tua palavra em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Renova as forças agora, dá ânimo novo, dá energia emocional, dá coragem para continuar. Pai, neste momento também coloco diante de Ti o trabalho. Cada pessoa que vai sair de casa, cada pessoa que já está trabalhando, cada pessoa que está buscando uma oportunidade. A Tua palavra diz em Salmos 90:17, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Confirma, Senhor. Abençoa o esforço, multiplica o resultado, abre portas inesperadas, coloca favor onde parecia impossível. Senhor, guarda também o coração contra palavras negativas, contra críticas, contra ambientes pesados. Como está escrito em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Protege o interior. Não deixe que nada roube a paz. Não deixe que nada apague a fé. Pai, mais uma vez nós respiramos na Tua presença. O dia continua começando. As horas vão avançar e nós queremos caminhar contigo. Em cada passo, em cada escolha, em cada encontro. A Tua palavra diz em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Nós entregamos este dia, entregamos as preocupações, entregamos o futuro. Senhor, há também quem esteja esperando uma resposta. Algo que já foi pedido há muito tempo, algo que parece demorar. Mas a Tua palavra nos lembra em Abacuque 2:3. Ainda que a visão tardará, espera-a, porque certamente virá. Ensina-nos a esperar, ensina-nos a confiar. Ensina-nos a descansar enquanto o Senhor prepara. Pai amado, enquanto continuamos, derrama proteção sobre este dia. Livra de acidentes, livra de más notícias, livra de decisões erradas. Como diz Salmos 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que haja livramento,
que haja cuidado, que haja direção invisível. E mesmo agora, Senhor, enquanto essa oração continua, nós sentimos que algo está sendo alinhado por dentro. A mente começa a se acalmar, o coração começa a confiar, a fé começa a crescer. Porque a palavra diz em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. E nós escolhemos andar por fé neste dia. Pai, permanece falando conosco, permanece guiando, porque ainda há muito deste dia pela frente. E nós seguimos confiando que a Tua presença já está conduzindo cada detalhe, cada encontro, cada palavra que será dita, cada porta que será aberta. Enquanto continuamos diante de Ti, percebemos que o Senhor já está organizando aquilo que parecia confuso. Há situações que estavam fora de lugar, pensamentos desalinhados, emoções agitadas, mas a Tua presença começa a trazer ordem. Como diz a Tua palavra em 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Que essa paz continue entrando agora, silenciosamente, acalmando o coração, diminuindo a pressa, trazendo clareza para o que precisa ser feito. Pai, há também quem esteja carregando feridas antigas, coisas que aconteceram ontem, ou talvez há anos, mas que ainda doem. Palavras que marcaram, situações que deixaram insegurança. E mesmo tentando seguir em frente, o coração ainda sente. Mas o Senhor disse em Salmos 147:3, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Então toca agora, Senhor. Cura por dentro, alivia a memória, restaura a confiança, traz leveza para aquilo que ainda pesa. Senhor, neste momento, eu também te entrego as preocupações com o futuro. Aquela sensação de não saber o que vai acontecer, aquela ansiedade sobre o amanhã. Mas a Tua palavra diz em Mateus 6:34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ensina-nos a viver este dia, apenas este dia, confiando que o Senhor já está no amanhã antes mesmo de chegarmos lá. Pai amado, enquanto seguimos, fortalece também aquele que precisa de coragem. Há desafios esperando, conversas difíceis, responsabilidades grandes. Mas o Senhor declarou em Josué 1:9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que essa coragem comece a nascer agora, não uma coragem baseada na força humana, mas na certeza da Tua presença. Senhor, visita também os pensamentos que tentam voltar com preocupação. Às vezes, a mente insiste em imaginar o pior. Às vezes surgem cenários negativos, mas a Tua palavra nos lembra em Colossenses 3:15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Que a Tua paz domine, que a Tua paz tenha a última palavra. Que a Tua paz seja maior que qualquer pensamento. Pai, mais uma vez, nós entregamos o controle. Porque muitas vezes queremos resolver tudo sozinhos, queremos antecipar respostas, queremos garantir resultados. Mas a Tua palavra diz em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nós nos aquietamos agora, diminuímos o ritmo, silenciamos por dentro e reconhecemos que o Senhor está no comando. Enquanto o dia continua avançando, Deus guarda também as palavras que vamos falar. Que não falemos por impulso, que não respondamos com irritação. Como diz Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Coloca mansidão, coloca sabedoria, coloca equilíbrio nas conversas de hoje. Senhor, também colocamos diante de Ti os encontros que acontecerão, pessoas que vamos encontrar, ambientes que vamos entrar. A Tua palavra diz, em Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos.
Nós confiamos cada momento, cada reunião, cada decisão, cada conversa inesperada. Pai amado, continua derramando confiança, porque às vezes a fé oscila, às vezes o coração se inquieta, mas o Senhor disse em Salmos 112, 7, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Firma o coração agora. Dá estabilidade emocional, dá segurança interior e mesmo agora, Senhor, enquanto seguimos nessa oração, sentimos que o peso vai diminuindo. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a Tua presença está sustentando. Como diz Isaías 26, 3, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti. Conserva essa paz, mantém esse descanso, sustenta essa confiança. Pai, permanece conosco em cada detalhe deste dia. Quando surgirem imprevistos, esteja conosco. Quando houver decisões rápidas, guia-nos. Quando vier o cansaço, renova-nos. Como está escrito em 2 Tessalonicenses 3:3, mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Guarda-nos hoje. Confirma nossos passos. Protege nosso caminho. E assim continuamos falando contigo, Senhor, sem pressa, sem formalidade, apenas permanecendo na Tua presença, porque sabemos que enquanto essa oração continua, o Senhor continua agindo, continua fortalecendo, continua preparando o que ainda vamos viver, conduzindo silenciosamente cada passo deste dia que ainda está se abrindo diante de nós. O dia ainda está nascendo e eu já sinto que o Senhor está aqui. A Tua palavra diz em Salmos 143, 8, faze-me ouvir a Tua benignidade pela manhã, pois em Ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a Ti levanto a minha alma. E é isso que eu faço agora. Eu levanto a minha alma. Eu entrego o começo deste dia. Eu coloco diante de Ti aquilo que ainda nem aconteceu. Há preocupações surgindo, Senhor. Pensamentos que chegam antes mesmo da primeira decisão. Coisas que precisam ser resolvidas. Caminhos que ainda não estão claros. Mas lembro do que está escrito em Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então eu descanso. Porque mesmo quando eu não sei exatamente para onde ir, o Senhor já está guiando. Pai amado, visita agora quem acordou com ansiedade. Aquela sensação de urgência, aquela pressão interna, o coração acelerado sem motivo aparente. A Tua palavra diz em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós lançamos agora, não seguramos mais, entregamos a preocupação, entregamos o medo, entregamos aquilo que tira a paz. E enquanto continuamos, Senhor, há pessoas que acordaram cansadas emocionalmente, cansadas de tentar, cansadas de esperar respostas. Mas o Senhor disse em Isaías 40:29, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Multiplica a força agora, renova o ânimo, sopra a vida onde há desânimo, levanta quem já estava perdendo a esperança. Pai, neste momento também entregamos as decisões deste dia. Há escolhas que parecem pequenas, mas podem mudar tudo. Há palavras que precisam ser ditas com cuidado. E a Tua palavra diz em Salmos 25, 4, 5, faze-me saber os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas, guia-me na Tua verdade. Guia cada decisão, direciona cada pensamento, mostra o momento certo de agir e o momento certo de esperar. Senhor, há também quem esteja começando o dia com o coração apertado. Preocupação com alguém da família, com um filho, com um casamento, com alguém distante. E a Tua palavra diz em Isaías 49, 25, eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu salvarei. Cuida da família agora, entra nos lares, traz paz onde há tensão, traz reconciliação onde há silêncio.
Ao continuarmos em oração, Pai, nós também pedimos proteção, porque o dia ainda está aberto diante de nós. Há caminhos que vamos percorrer, há lugares que vamos entrar. E lembramos do que está escrito em Salmos 91:11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que haja guarda, que haja livramento, que haja cuidado invisível. Senhor, mais uma vez o coração desacelera na tua presença. A mente começa a se acalmar, porque a tua palavra diz em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo que haja desafios hoje, o Senhor já venceu. Mesmo que surjam dificuldades, o Senhor já está à frente. Pai amado, também coloco diante de Ti a necessidade de provisão. Há quem esteja preocupado com o sustento, com contas, com trabalho, com oportunidades. Mas o Senhor prometeu em Filipenses 4:19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Então nós confiamos, mesmo sem ver ainda, mesmo sem saber como. Nós confiamos. E enquanto essa oração continua, Senhor, fortalece a fé, porque às vezes ela oscila, às vezes o coração duvida, mas a tua palavra diz em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Que a fé cresça agora, que a esperança seja renovada, que a confiança se firme. Pai, há também quem esteja enfrentando medo do que pode acontecer, medo de perder algo, medo de não conseguir. Mas a tua palavra diz em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Substitui o medo agora. Coloca coragem, coloca firmeza, coloca paz. Senhor, neste momento eu te peço também pela mente, pensamentos que insistem em voltar, lembranças que trazem insegurança. Mas está escrito em Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Conserva a mente em paz, sustenta o interior, dá equilíbrio emocional. Pai amado, enquanto seguimos falando contigo, há um descanso que começa a nascer. Não porque tudo foi resolvido, mas porque o Senhor está presente. E a tua palavra diz em Salmos 37:7, descansa no Senhor e espera nele. Nós descansamos agora, entregamos o controle, confiamos no teu tempo. E se há alguém orando conosco que precisa de um milagre, Senhor, vê essa necessidade, vê essa dor, vê esse clamor silencioso. Como diz Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós clamamos agora, confiando que o Senhor está ouvindo. Enquanto continuamos, Pai, que este momento alcance também aqueles que precisam sentir tua presença. E se alguém crê nessa oração, que coloque seu pedido nos comentários, Senhor, porque sabemos que o Senhor conhece cada necessidade, cada nome, cada situação que está sendo apresentada diante de Ti agora. Senhor, há momentos em que o coração tenta voltar para preocupações antigas, pensamentos que insistem em reaparecer, medos que surgem sem aviso, mas lembramos do que está escrito em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós entregamos esses pensamentos agora, não deixamos que dominem, não deixamos que cresçam, submetemos tudo à Tua presença. Pai amado, há também quem esteja enfrentando um dia difícil, talvez já sabendo que haverá desafios, situações desconfortáveis, conversas complicadas, mas o Senhor disse em Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que essa pessoa sinta agora que não está sozinha, que o Senhor será refúgio ao longo do dia, que o Senhor será força no momento certo. Ao continuarmos em oração, eu te peço, Senhor, guarda o coração contra a pressa, porque às vezes a ansiedade faz correr demais.
tomar decisões rápidas, falar sem pensar. Mas a tua palavra diz em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado. Ensina-nos a respeitar o tempo de agir, o tempo de esperar, o tempo de confiar. Pai, também entregamos as emoções, porque elas variam. Às vezes há alegria, às vezes há peso, às vezes há insegurança. Mas o Senhor nos lembra em Salmos 42:11. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. E é isso que fazemos. Quando a alma se abate, nós esperamos. Quando a força diminui, nós confiamos. Senhor, neste momento, visita também quem precisa de direção no trabalho. Decisões profissionais, caminhos novos, mudanças inesperadas. A tua palavra diz em Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Endireita o caminho. Abre portas certas, fecha caminhos que não vêm de ti. Pai amado, há também quem esteja lidando com insegurança interior, sentindo-se insuficiente, achando que não vai conseguir. Mas o Senhor disse em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que essa força comece a nascer agora. Não uma confiança em si mesmo, mas uma confiança em ti. Senhor, guarda também as relações deste dia, amizades, família, ambientes de trabalho, que haja paz, que haja sabedoria, como diz Colossenses 3:13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Coloca paciência, coloca compreensão, coloca amor onde houver tensão. Pai, mais uma vez nós respiramos na tua presença. Sentimos a calma chegando devagar, porque a tua palavra diz em Salmos 29:11, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Derrama essa paz, sustenta essa tranquilidade, mantém o coração firme. E mesmo que surjam imprevistos hoje, nós lembramos do que está escrito em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até o inesperado será usado, até o que parecia negativo será transformado, porque o Senhor está no controle. Pai amado, continua caminhando conosco. Quando vier o cansaço, renova. Quando vier a dúvida, fortalece. Quando vier o medo, acalma. Como diz Salmos 55:22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nós lançamos novamente, entregamos outra vez, descansamos mais uma vez. E assim seguimos, Senhor, ainda em Tua presença, deixando essa manhã continuar sendo preenchida pela Tua paz, pela Tua direção, pela Tua força silenciosa, enquanto o coração vai se firmando, a mente vai se acalmando e o dia vai se abrindo diante de nós, com a certeza de que o Senhor continua guiando cada passo, cada pensamento, cada decisão que ainda virá, cada encontro inesperado, cada momento que não conseguimos prever, tudo permanece diante de Ti. E isso traz descanso, Senhor, porque sabemos que não precisamos controlar tudo. A Tua palavra diz em Provérbios 19:21, muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Então nós soltamos o controle, entregamos os planos, deixamos que a Tua vontade conduza. Pai, neste momento eu também te peço pela mente cansada, aquela mente que não para, que pensa demais, que cria cenários, que se antecipa ao que nem aconteceu. Mas está escrito em Filipenses 4:8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, nisso pensai. Alinha os pensamentos, filtra as preocupações, traz clareza interior. Senhor, há também quem esteja enfrentando um sentimento de insegurança. Não sabe se vai conseguir, não sabe se tem forças suficientes, mas a Tua palavra diz em Isaías 43:2, quando passares pelas águas, estarei contigo. Isso significa que o Senhor não promete ausência de desafios, mas promete presença constante, e essa presença sustenta.
Pai amado, enquanto seguimos nesta oração, eu coloco diante de Ti o coração que precisa de ânimo, porque há dias em que a motivação desaparece, a vontade diminui e até as coisas simples parecem difíceis. Mas o Senhor disse em Salmos 118, 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mesmo neste dia comum, há algo preparado por Ti. Mesmo nesta rotina. A propósito, Senhor, visita também aqueles que estão aguardando respostas. Algo que foi pedido, algo que foi orado, algo que ainda não aconteceu. E a Tua palavra diz em Salmos 27, 14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Fortalece enquanto espera, sustenta enquanto não chega, dá paz no processo. Pai, também colocamos diante de Ti o coração que precisa perdoar. Às vezes, há feridas silenciosas, palavras que machucaram, situações mal resolvidas. Mas o Senhor nos lembra em Efésios 4:32, sede bondosos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Ajuda a soltar o peso, ajuda a liberar, ajuda a seguir mais leve. Senhor, neste momento, guarda o interior contra desânimo repentino, porque às vezes tudo está bem e de repente o coração se abate. Mas a Tua palavra diz em Salmos 34:5, olharam para Ele e foram iluminados. Que o olhar continue em Ti, que a esperança permaneça firme. Pai amado, nós também entregamos as palavras que ouviremos hoje. Algumas podem ferir, algumas podem desanimar, mas lembramos do que está escrito em Isaías 54. O Senhor Deus me deu uma língua instruída para saber dizer uma boa palavra ao cansado. Que sejamos fortalecidos e que também sejamos instrumentos de paz. Senhor, ao continuarmos, derrama confiança sobre o restante deste dia. Mesmo que surjam desafios, mesmo que haja mudanças. A Tua palavra diz em Salmos 62:8, confiai nele, ó povo, em todos os tempos, nos bons momentos, nos difíceis, nos incertos. Pai, permanece conosco enquanto o dia avança. Quando a rotina começar a acelerar, lembra-nos da Tua presença. Quando a mente se distrair, traz-nos de volta. Como diz Salmos 16:8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Que essa consciência permaneça. A Tua palavra diz em Isaías 45:2, eu irei adiante de Ti, endireitarei os caminhos tortuosos. E isso acalma o coração, porque não estamos caminhando sozinhos. O Senhor já está lá na frente. Pai, há também momentos em que o cansaço volta, mesmo depois de orar, mesmo depois de confiar. A fraqueza tenta reaparecer, mas o Senhor nos lembra em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então até a fraqueza se torna lugar de cuidado. Até o cansaço se torna espaço para o Teu agir. Senhor, neste instante, eu te peço que guardes o coração contra a inquietação que surge sem motivo. Às vezes tudo está caminhando, mas por dentro há uma tensão. Porém, a Tua palavra diz em Salmos 94:19, na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as Tuas consolações recrearam a minha alma. Consola agora, traz alívio, traz serenidade. Pai amado, também entregamos os pequenos detalhes do dia, as tarefas simples, as responsabilidades rotineiras, porque até nelas o Senhor está presente. Como está escrito em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Que cada ação hoje seja feita com paz, com equilíbrio, com propósito. Senhor, há também quem esteja lidando com lembranças que voltam, situações antigas, falhas passadas, culpa silenciosa. Mas a Tua palavra diz em Salmos 103:12, quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Afasta a culpa, traz leveza, restaura a confiança.
Pai, mais uma vez, nós entregamos o ritmo deste dia, porque às vezes ele acelera demais e quando percebemos, a paz se perde. Mas o Senhor disse em Êxodo 33:14, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Que esse descanso permaneça mesmo na correria, que a tua presença acompanhe cada passo. Senhor, visita também quem precisa de coragem emocional. Há decisões internas difíceis, mudanças necessárias, mas a tua palavra diz em Salmos 31:24, esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Fortalece o interior, dá firmeza, dá estabilidade. Pai amado, enquanto seguimos, há um sentimento de confiança que cresce. Não porque tudo está perfeito, mas porque o Senhor está sustentando. Como diz Hebreus 13:5, não te deixarei nem te desampararei. Essa promessa permanece, mesmo nos momentos silenciosos, mesmo quando a mente se distrai. Senhor, continua guardando este dia. Guarda as decisões que ainda serão tomadas. Guarda os caminhos que ainda serão percorridos. Como está escrito em Salmos 23:3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia cada escolha, guia cada direção. Pai amado, há também momentos em que o coração tenta voltar para a insegurança. Pensamentos surgem, dizendo que talvez algo dê errado, que talvez não consigamos. Mas o Senhor nos lembra em Romanos 15:13, ora, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença. Enche agora de esperança, substitui a insegurança por confiança, coloca a alegria tranquila dentro do coração. Senhor, enquanto continuamos nesta manhã, há pessoas que precisam de direção emocional, não sabem como reagir a certas situações, não sabem como lidar com sentimentos, mas a tua palavra diz em Salmos 32:8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Ensina também por dentro, mostra como responder, mostra como agir com sabedoria. Pai, neste momento, eu também te peço que guardes o coração contra a comparação. Às vezes olhamos para a vida dos outros e sentimos que estamos atrasados. Mas o Senhor diz em Gálatas 6:4, examine cada um a sua própria obra. Ajuda-nos a viver o nosso tempo, o nosso processo, o nosso caminho. Senhor, há também quem esteja lidando com uma espera longa, algo que parece demorar além do esperado. Mas a tua palavra diz em Salmos 40:1, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Dá paciência, dá perseverança, sustenta enquanto a resposta não chega. Pai amado, mais uma vez o coração encontra descanso, mesmo que o dia continue, mesmo que as tarefas aumentem, porque a tua palavra diz em Isaías 30:15, na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Que essa tranquilidade permaneça, que essa confiança sustente. Senhor, visita também quem precisa de renovação interior. Há dias em que a alma se desgasta, mas o Senhor prometeu em 2 Coríntios 4:16, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Renova agora, fortalece por dentro, reacende a fé. Pai, continua caminhando conosco. Quando surgirem pensamentos de dúvida, lembra-nos das tuas promessas. Como diz Salmos 119:105, lâmpada para os meus pés é tua palavra. Ilumina cada passo, mostra o caminho com clareza. Senhor, também entregamos os momentos inesperados, aquilo que não planejamos, aquilo que não controlamos. Porque a tua palavra diz em Provérbios 20:24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Mesmo o inesperado está sob tua direção. Senhor, neste momento também entregamos as preocupações que voltam de forma silenciosa, aquela inquietação que surge no meio do dia, aquela sensação de que algo pode dar errado. Mas a tua palavra diz em João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
crede também em mim. Então, nós aquietamos o coração outra vez, respiramos mais uma vez, confiamos novamente. Pai amado, há também quem esteja enfrentando um sentimento de solidão, mesmo rodeado de pessoas, mesmo vivendo a rotina. Mas o Senhor disse em Salmos 139, 7 e 8, para onde me ausentarei do teu espírito? Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Que essa presença seja sentida agora, que ninguém se sinta só, que o coração seja abraçado. Senhor, enquanto continuamos, nós entregamos também a necessidade de equilíbrio, porque às vezes o dia exige muito, exige decisões rápidas, exige respostas imediatas. Mas a tua palavra diz em Tiago 3,17, a sabedoria que vem do alto é pacífica, moderada. Derrama essa sabedoria, dá calma, dá discernimento. Pai, mais uma vez o coração se aquieta, porque lembramos do que está escrito em Salmos 125, 1. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala. Que essa firmeza permaneça, que a confiança não oscile, que a fé continue sustentando. Senhor, guarda também o interior contra desânimo repentino. Às vezes o cansaço chega, às vezes a motivação diminui. Mas a tua palavra diz em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Sustenta a perseverança, dá ânimo para continuar. Pai amado, seguimos falando contigo, sem interrupção, sem formalidade, apenas permanecendo na tua presença. Porque sabemos que enquanto essa oração continua, o Senhor continua trabalhando. Como diz Salmos 121:3, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. O Senhor não descansa, o Senhor não se distrai, o Senhor cuida. Pai, eu ainda estou aqui, respirando esse novo dia que o Senhor preparou, e mesmo antes de organizar meus pensamentos, meu coração já se inclina a Ti, porque a Tua palavra diz em Lamentações 3:22, 23, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e isso me alcança agora, me envolve, me sustenta, mesmo quando eu acordo sem forças ou sem clareza do que vem pela frente. Senhor, neste momento eu não quero correr na frente de tudo. Eu não quero começar o dia carregando ansiedade, porque em Filipenses 4:6 está escrito para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentarmos a Ti os nossos pedidos. Então é isso que eu faço agora. Eu entrego, eu solto, eu coloco nas Tuas mãos aquilo que pesa no meu peito. Tem dias, Pai, que a mente acorda agitada, pensamentos confusos, preocupações que nem aconteceram ainda. Mas a Tua palavra em Isaías 26:3 diz que Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em Ti. Então me ajuda a alinhar minha mente, me ajuda a não me perder dentro de mim mesmo. E Senhor, enquanto eu penso nisso, eu lembro que o Salmo 121:2 diz que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então não importa o tamanho do problema hoje, não importa o cenário, o meu socorro não vem das circunstâncias, vem de Ti. Pai amado, mais uma vez eu te peço, guarda minha mente, guarda meus pensamentos, porque Provérbios 4:23 diz que devemos guardar o coração acima de todas as coisas, porque dele procedem as fontes da vida. E às vezes eu deixo entrar coisas que me enfraquecem, palavras, lembranças, medos. Mas hoje eu escolho vigiar e, mesmo assim, eu sei que não consigo sozinho. Por isso eu te peço, Espírito Santo, me guia, como está escrito em João 16:13, que o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. Então me conduz hoje, nas decisões, nas conversas, nos caminhos que eu nem estou vendo ainda. Senhor, há áreas da minha vida que precisam de direção, decisões que eu tenho evitado,
caminhos que eu não sei se devo seguir, mas em Provérbios 3, 5, 6 está escrito para confiar no Senhor de todo o coração e não me apoiar no meu próprio entendimento, reconhecer o Senhor em todos os caminhos, e o Senhor endireitará as minhas veredas. Então eu confio, mesmo sem entender tudo, eu confio. E enquanto eu oro, eu sinto que preciso te entregar também aquilo que está escondido, aquilo que eu nem falo, medos mais profundos, inseguranças, aquela sensação de não ser suficiente. Mas o Senhor já disse em 2 Coríntios 12, 9, que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu não preciso fingir força, eu posso vir como estou. Senhor, neste momento, toca onde ninguém vê, cura o que eu escondo, fortalece o que está quebrado por dentro. E quando o medo tentar aparecer hoje, me lembra de Isaías 41, 10, que diz para não temer, porque tu estás comigo, para não me assombrar, porque tu és o meu Deus. Tu me fortaleces, me ajudas, me sustentas com a tua mão direita fiel. Pai, isso muda tudo, porque não é sobre eu conseguir, é sobre o Senhor estar comigo. E às vezes, no meio do dia, eu esqueço disso, me distraio, me envolvo com pressa, com preocupações, com coisas pequenas, mas agora eu já te peço, me puxa de volta, me lembra de ti, mesmo nas coisas simples. Ao continuarmos em oração, eu também te entrego minha família, cada pessoa, cada necessidade, cada luta que eu talvez nem conheça completamente, mas o Senhor conhece, o Senhor vê, como está escrito em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então guarda a minha casa, protege, livra de todo o mal. Senhor, cobre com teu sangue, traz paz onde há tensão, traz cura onde há dor, traz entendimento onde há conflito. E, Deus, se alguém da minha família está distante de ti, toca agora, alcança, porque a tua palavra diz em 2 Pedro 3, 9, que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então alcança essa pessoa, onde ela estiver. E, Pai, eu também te entrego o meu dia de trabalho, meus planos, minhas responsabilidades, porque o Salmo 90, 17 diz, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Então abençoa o que eu fizer hoje, me dá sabedoria, me dá foco, me dá disciplina. E mesmo nas pequenas tarefas, que eu sinta a tua presença. Senhor, eu não quero viver esse dia no automático. Eu não quero simplesmente passar por ele. Eu quero viver com propósito, com consciência, com fé. E se você que está orando comigo sente isso também, escreve nos comentários o que você está entregando a Deus hoje. Porque enquanto nós declaramos, o céu se move e Deus vê cada detalhe. Pai, eu continuo aqui, te buscando, te sentindo e sabendo que o Senhor já está agindo, mesmo antes de eu ver qualquer resposta. E mesmo sem ver ainda, eu continuo confiando, Senhor. Porque a tua palavra em Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então eu não preciso enxergar tudo para acreditar. Eu só preciso permanecer. Pai, às vezes o coração oscila. Às vezes eu começo firme, mas ao longo do dia vão surgindo notícias, pressões, imprevistos. E quando eu percebo, já estou carregando um peso que nem era meu. Mas em Mateus 11, 28, o Senhor disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu volto, eu retorno, eu te entrego de novo. Senhor, neste momento, eu te peço algo simples, mas tão necessário. Alivia minha alma, tira esse peso invisível que vai se acumulando, acalma esse cansaço que não é só físico, é emocional, é mental. E muitas vezes eu nem sei explicar. E enquanto eu falo isso,
Eu lembro do Salmo 55, 22, que diz para lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Então eu lanço agora, não só uma parte, mas tudo, o que eu entendo e o que eu não entendo. Pai amado, me ensina a depender de Ti de verdade, não só nas palavras, mas nas atitudes, porque em João 15:5 está escrito que sem Ti nada podemos fazer, nada. E às vezes eu tento resolver tudo sozinho, tento controlar situações, pessoas, resultados, e só me frustro. Mas hoje eu escolho soltar esse controle. Senhor, entra nas áreas onde eu estou tentando segurar demais, onde eu estou forçando respostas, onde eu estou insistindo do meu jeito, e me ensina a confiar no Teu tempo. Porque Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então me dá paciência, mas não uma paciência vazia. Me dá uma paciência cheia de fé. E Deus, falando em tempo, eu te entrego também aquilo que ainda não aconteceu. Promessas que parecem distantes, sonhos que estão parados, portas que ainda não se abriram. Porque em Abacuque 2:3 está escrito que a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se tardar, espera, porque certamente virá. Então eu espero, mas eu espero confiando, eu espero caminhando, eu não paro. E mesmo no processo, mesmo no silêncio, eu sei que o Senhor está trabalhando. Senhor, guarda também minhas palavras hoje. Porque Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então me ajuda a não falar aquilo que destrói, nem sobre mim, nem sobre os outros, nem sobre o futuro. Coloca nos meus lábios palavras que edificam, que trazem vida, que refletem fé, mesmo quando a situação for contrária. Pai, e se em algum momento eu me sentir fraco, desanimado, sem vontade de continuar, me lembra de Gálatas 6:9, que diz para não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Então me sustenta quando eu quiser desistir, me levanta quando eu quiser parar. E, Senhor, eu também te peço proteção, porque nem tudo que eu enfrento é visível. Há batalhas espirituais, há coisas que eu não vejo, mas em Efésios 6:11 está escrito para vestir toda a armadura de Deus, para ficar firme contra as ciladas do inimigo. Então me reveste agora, me cobre, me guarda, protege minha mente, meu coração, meus caminhos. E como diz o Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então envia teus anjos ao meu redor, ao redor da minha casa, ao redor de quem eu amo. Senhor, eu não estou sozinho e isso me fortalece. Ao continuarmos em oração, eu percebo que, no fundo, o que eu mais preciso hoje não é de respostas rápidas, é da Tua presença constante. Porque em Êxodo 33:14, o Senhor disse: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E é isso que eu quero, a Tua presença comigo em cada detalhe, no que parece importante e no que parece pequeno. Porque quando o Senhor está, tudo muda. E Deus, mesmo que hoje surjam desafios inesperados, eu já declaro que em Romanos 8:28 está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então até o que eu não entender vai cooperar, vai se alinhar, vai fazer sentido lá na frente. E isso me acalma, me dá segurança, me faz continuar. Senhor, eu sei que o Senhor continua trabalhando em silêncio, nos bastidores, alinhando coisas que eu nem imagino. Porque a Tua palavra diz em Isaías 64:4 que nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, enquanto eu espero, o Senhor age. Pai, isso me faz respirar mais leve agora, porque eu não preciso carregar tudo. Eu não preciso entender tudo.
Eu só preciso permanecer em Ti, como está escrito em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então eu entrego. Mais uma vez, de novo, sem reservas. Senhor, tem áreas da minha vida que eu ainda seguro. Talvez por medo, talvez por insegurança, talvez porque já me machuquei antes. Mas hoje eu abro isso diante de Ti. Porque em Salmo 147:3 está escrito que o Senhor cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Então toca nessas feridas que ainda doem, mesmo que em silêncio. E, às vezes, eu finjo que já passou, que já superei. Mas o Senhor conhece o mais profundo, conhece aquilo que eu nem consigo explicar. Como diz Jeremias 17:10, o Senhor sonda o coração e prova os pensamentos. Então entra nessas partes escondidas e traz cura verdadeira, não superficial. Senhor, e enquanto o Senhor cura, fortalece também minha fé, porque há momentos em que ela oscila, momentos em que eu creio e momentos em que eu duvido. Mas em Marcos 9:23-24, aquele homem disse: eu creio, ajuda a minha incredulidade. E essa também é a minha oração agora. Me ajuda a continuar acreditando, mesmo quando as evidências dizem o contrário. Pai amado, mais uma vez, eu coloco diante de Ti o meu futuro, aquilo que ainda vai acontecer, decisões que ainda vou tomar, caminhos que ainda vão se abrir. Porque em Jeremias 29:11, o Senhor diz que tem planos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Então eu descanso nisso. Mesmo sem saber os detalhes, eu descanso. E se em algum momento eu me sentir perdido, sem direção, me lembra de Salmos 119:105, que diz que a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então ilumina o próximo passo. Não precisa mostrar tudo, só o próximo passo já é suficiente. Senhor, eu também Te entrego meus relacionamentos, conversas que eu vou ter hoje, encontros, decisões que envolvem outras pessoas, porque em Colossenses 4:6 está escrito que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Então me dá sabedoria ao falar, sensibilidade ao ouvir, que eu não reaja no impulso, que eu não fira sem perceber, que eu seja instrumento de paz. Como diz Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Deus, se em algum momento eu me sentir atacado, injustiçado, mal compreendido, me lembra de Romanos 12:19, que diz para não fazer justiça por mim mesmo, mas dar lugar à Tua justiça. Então eu não preciso revidar, eu posso confiar que o Senhor cuida disso. Pai, isso traz descanso, porque eu não preciso lutar todas as batalhas. E, ao continuarmos aqui, eu sinto uma paz diferente, não porque tudo já se resolveu, mas porque o Senhor está aqui. E Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Então guarda minha mente hoje, guarda meu coração, mesmo no meio de situações difíceis. E Senhor, independente do que acontecer, eu escolho Te agradecer. Porque em 1 Tessalonicenses 5:18 está escrito para dar graças em todas as circunstâncias. Não só quando tudo está bem, mas em tudo. Então, obrigado pelo que eu vejo e pelo que eu ainda não vejo, pelo que já aconteceu e pelo que ainda está sendo preparado. Pai, continua comigo, continua falando, continua guiando, porque eu não quero andar um passo sequer sem a Tua direção. E mesmo quando essa oração parece que vai chegando a um fim, eu sei que ela continua no meu dia, nas minhas escolhas, nos meus pensamentos. Porque a Tua palavra diz em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Então eu permaneço em oração, mesmo em silêncio.
mesmo no meio das tarefas, e eu sigo, com o coração alinhado, com a fé renovada, com a certeza de que o Senhor está comigo, em cada detalhe, em cada momento, em cada passo. Pai, me ensina a perceber essa voz, porque no meio de tanto barulho, tanta pressa, tantas opiniões, eu posso me distrair. Mas em João 10:27 está escrito que as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Então afina meu ouvido espiritual, me ajuda a reconhecer quando é o Senhor me direcionando. E, Deus, enquanto eu sigo falando contigo, eu lembro de uma história, não como algo distante, mas como algo vivo. Porque em Marcos 4:37 e 39, quando os discípulos estavam no barco, veio uma grande tempestade, o vento forte, as ondas entrando, e Jesus estava dormindo. Parecia até estranho, como se ele não estivesse vendo o caos. E Senhor, quantas vezes eu me sinto assim também, como se o Senhor estivesse em silêncio no meio da minha tempestade, como se nada estivesse acontecendo. Mas naquela hora, quando eles clamaram, Jesus se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. E tudo se fez em grande bonança. Então eu entendo, o Senhor nunca esteve ausente, só estava esperando o momento de se manifestar. E isso muda a forma como eu enxergo os meus dias. Porque talvez hoje exista alguma tempestade acontecendo, algo que parece fora de controle, mas o mesmo Jesus continua no barco. Continua comigo, Pai amado, mais uma vez, acalma aquilo que está agitado dentro de mim, porque antes de acalmar o exterior, o Senhor acalma o interior. Como diz Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então eu me aquieto agora, mesmo que por dentro ainda existam perguntas. E, Senhor, algo curioso que eu percebo é que naquela passagem, os discípulos só reconheceram o poder de Jesus depois da tempestade. Em Marcos 4:41 eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, a tempestade revelou algo que eles ainda não tinham entendido completamente. E talvez seja assim comigo também. Talvez algumas situações não vêm para me destruir, mas para me mostrar quem o Senhor é em um nível mais profundo. Então, Pai, me dá esse entendimento. Não me deixa sair de cada processo da mesma forma que entrei. E, Deus, falando nisso, me ajuda a crescer espiritualmente. Porque em 2 Pedro 3:18 está escrito para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Então não me deixa estagnado. Não me deixa vivendo sempre do mesmo jeito. Me transforma. Senhor, eu não quero só bênçãos. Eu quero relacionamento. Eu não quero só respostas. Eu quero intimidade. E se ao continuarmos em oração, eu percebo que essa caminhada contigo é construída no dia a dia, nos detalhes, nas escolhas pequenas. Porque em Lucas 16:10 está escrito que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, me ensina a ser fiel no simples, nos pensamentos, nas atitudes, no secreto. Pai, eu sigo contigo, sem pressa, deixando o Senhor moldar meu coração, ajustar minhas intenções, alinhar meus caminhos, e enquanto o Senhor vai moldando, eu percebo que esse processo não é rápido, às vezes é até desconfortável, mas é necessário, porque em Hebreus 12:11 está escrito que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas depois produz fruto de justiça e paz. Então, mesmo quando dói, o Senhor está formando algo em mim. Pai, eu não quero fugir desse processo, mesmo quando eu não entendo tudo, porque em Romanos 5:3-4 diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então até aquilo que eu chamaria de dificuldade, o Senhor transforma em crescimento. E,
Deus, falando nisso, eu lembro de outra história, e ela vem quase como um sussurro agora. Em Gênesis 37, quando José ainda era jovem, cheio de sonhos que o Senhor colocou dentro dele, mas que ninguém ao redor parecia entender. E Senhor, é curioso, porque os sonhos vieram antes das provas. José sonhou, mas depois foi rejeitado pelos próprios irmãos. Foi vendido, jogado em um lugar que ele nunca escolheu, e olhando de fora, parecia que tudo tinha dado errado. Mas em Gênesis 39:2 está escrito algo simples e poderoso. O Senhor era com José, mesmo na casa de Potifar, mesmo na prisão. E isso me chama a atenção, Pai, porque a tua presença não depende do lugar, não depende da fase. O Senhor continua sendo Deus, continua presente. Então, mesmo que hoje eu esteja em um lugar que eu não planejei, em uma fase que eu não esperava, eu me apego a isso. O Senhor está comigo. E outra coisa, Senhor, que às vezes passa despercebida, é que José não chegou direto ao propósito. Houve um processo, silêncio, injustiça, espera. Mas em Gênesis 50:20, ele declara: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ou seja, tudo foi redirecionado. Então eu entendo. O Senhor não desperdiça nada, nem as dores, nem as esperas, nem os atrasos aparentes. Pai amado, mais uma vez, me ensina a confiar nesse tipo de agir, porque eu gosto de respostas rápidas. Eu gosto de ver tudo acontecendo, mas o Senhor trabalha em profundidade, e isso leva tempo. E, Senhor, se existe algo sendo preparado, mesmo que em silêncio, me sustenta até lá, porque em Salmos 27:14 está escrito: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Então, fortalece meu coração enquanto eu espero. E, Deus, outra curiosidade que me toca nessa história é que o nome José aparece em momentos diferentes, mas o significado carrega algo profundo. Deus acrescenta. E mesmo quando tudo parecia perda, Deus estava acrescentando propósito. Então talvez o que eu chamo de perda hoje ainda não terminou. O Senhor ainda está escrevendo. E isso me dá esperança. Senhor, eu continuo te entregando tudo, até aquilo que eu achei que já tinha perdido. Sonhos, oportunidades, caminhos. Porque em Joel 2:25 o Senhor diz que restitui os anos que foram consumidos. Então o Senhor é especialista em restaurar. E, Pai, no meio disso tudo, guarda meu coração contra a comparação, contra olhar a vida dos outros e achar que estou atrasado. Porque em Gálatas 6:4 está escrito para cada um examinar suas próprias obras. Então, me mantém focado no meu caminho, no meu processo contigo. Ao continuarmos em oração, eu percebo que o Senhor está trabalhando mais em mim do que ao meu redor. E isso é mais importante do que eu imaginava. Então continua me ajustando, continua me ensinando, continua me aproximando de Ti. Porque no fim, é isso que sustenta tudo. Pai, às vezes eu penso que preciso que tudo se resolva para ter paz. Mas a Tua palavra me mostra o contrário. Em João 16:33, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas também disse para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então a paz não vem da ausência de problemas. Vem da Tua presença comigo em meio a eles. E isso muda tudo dentro de mim. Senhor, neste momento, eu Te peço constância, porque há dias em que eu estou firme, conectado, sensível à Tua voz. Mas há outros em que eu me distraio, me esfrio, me afasto sem perceber. Mas em Tiago 4:8 está escrito: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então eu me aproximo mais uma vez. Agora, de novo, não por obrigação, mas porque eu preciso. E
Deus, enquanto eu continuo aqui, eu lembro de algo que parece simples, mas carrega profundidade. Quando Jesus ensinou em Mateus 6,6 para entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto, isso fala de intimidade, de um lugar onde não há aparência, só verdade. Então me ensina a te buscar assim, sem máscaras, sem tentar parecer forte, sem palavras ensaiadas. Só eu e o Senhor. Pai amado, mais uma vez, eu te entrego o meu interior, porque o Senhor não olha como o homem vê, como está em 1 Samuel 16:7. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, cuida do meu coração, alinha minhas intenções, purifica aquilo que precisa ser transformado. E Senhor, se em algum momento hoje eu me esquecer de Ti, me chama de volta, mesmo que seja de forma simples, um pensamento, uma lembrança, um versículo vindo à mente, porque em Deuteronômio 6:6-7 fala de guardar a Tua palavra no coração e falar dela ao longo do dia, então que a Tua palavra me acompanhe no caminho, no trabalho, no silêncio e, Deus, eu também te peço sensibilidade para perceber o que o Senhor está fazendo ao meu redor. Porque às vezes o Senhor responde de formas discretas, portas pequenas se abrindo, livramentos que eu nem vejo, encontros que não são por acaso. Como diz Romanos 11:33, quão insondáveis são os teus caminhos. Então, me ajuda a perceber. Pai, eu não quero viver distraído e, ao continuarmos, eu sinto que há algo importante aqui. Uma decisão silenciosa de permanecer, porque em João 8:31 está escrito: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então me ajuda a permanecer, mesmo quando não sinto nada, mesmo quando parece comum, porque eu sei, o Senhor está agindo além do que eu sinto. E, Deus, independente do que este dia traga, alegrias ou desafios, respostas ou silêncio, eu sigo contigo. Porque em Salmos 23:4 está escrito que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então é isso, o Senhor está comigo, Pai. Eu começo esse momento ainda com o coração meio silencioso, meio cheio de coisas ao mesmo tempo. Mas eu sei que o Senhor já está aqui. A tua palavra diz em Salmos 5:3 que pela manhã o Senhor ouve a nossa voz, e eu me apego nisso agora. Antes de qualquer pensamento se organizar, antes de qualquer preocupação tomar forma, eu já me coloco diante de Ti, não com palavras perfeitas, mas com um coração aberto. Senhor, às vezes eu acordo carregando pesos que nem sei explicar, uma ansiedade leve ou pesada, uma preocupação com o que vai acontecer hoje. Mas aí eu lembro do que está escrito em Mateus 6:34, que basta a cada dia o seu próprio mal. E isso me chama de volta. Me chama para viver hoje. Me chama para confiar agora. Então, eu entrego esse dia nas tuas mãos. Cada detalhe, cada encontro, cada decisão. Pai, guarda a minha mente, porque a batalha começa ali. Em Filipenses 4:7 está escrito que a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E é isso que eu preciso agora, que a tua paz invada meus pensamentos, que silencie o medo, que diminua o barulho interno que tenta me afastar da tua voz. Senhor, eu não quero só passar por mais um dia. Eu quero viver um dia contigo. Quero perceber tua presença nas coisas simples, no respirar, no caminhar, no falar. Em Provérbios 3:6 diz para reconhecer o Senhor em todos os caminhos, e o Senhor endireitará as veredas. Então eu te convido para caminhar comigo em tudo, até no que parece pequeno. E quando vier a insegurança, porque às vezes ela vem sem avisar, eu me lembro de Isaías 41:10, que diz para não temer, porque o Senhor é comigo. Não me desamparar, porque o Senhor é o meu Deus, e isso muda tudo.
Isso muda o jeito que eu olho para esse dia. Eu não estou sozinho. Eu nunca estive. Pai amado, mais uma vez eu coloco diante de Ti as minhas decisões. Algumas são simples, outras nem tanto. Mas eu sei que em Ti há direção, em Ti há sabedoria. Tiago 1,5 diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Então eu peço, me ensina, me guia, me mostra o caminho certo, mesmo quando eu não perceber de imediato. Senhor, toca também nas minhas emoções. Tem coisas aqui dentro que às vezes eu escondo até de mim mesmo, mas o Senhor conhece tudo. Salmos 139:1 diz que o Senhor me sondas e me conheces. Então não tem por que fingir. Eu coloco tudo diante de Ti. Minhas alegrias, minhas dores, minhas dúvidas. E ao continuarmos em oração, eu também lembro das pessoas ao meu redor. Família, amigos, pessoas que eu amo. E até aquelas que eu nem sei como lidar direito. A Tua palavra diz em 1 Pedro 5,7 para lançar sobre Ti toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, eu lanço, não só por mim, mas por todos eles também. Cuida, Senhor, protege, livra de todo o mal. Salmos 121:7 diz que o Senhor nos guarda de todo o mal e guarda a nossa alma. Então guarda cada passo hoje, cada saída, cada retorno, cada caminho. E se em algum momento eu fraquejar, me lembra da Tua fidelidade. Lamentações 3:22-23 diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E essa manhã já começou com isso, com misericórdia, com graça, com um novo começo. Senhor, fica comigo nesse dia, mesmo quando eu me distrair, mesmo quando eu esquecer por um momento. Me puxa de volta, me chama de volta, porque eu quero permanecer em Ti, como diz João 15:5, que sem Ti nada podemos fazer. E se você que está orando comigo sente isso também, coloca teu pedido aqui, apresenta diante de Deus, porque Ele está ouvindo agora, ouvindo até aquilo que a gente não consegue colocar em palavras. Porque em Romanos 8:26 está escrito que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E isso me dá descanso, porque mesmo quando eu não sei orar, o Senhor entende. Mesmo quando falta força, o Senhor continua agindo. Senhor, eu também Te entrego aquilo que está fora do meu controle. Situações que eu já tentei resolver, pessoas que eu já tentei ajudar, caminhos que eu não consegui abrir. Em Salmos 37:5 diz para entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. Então eu solto agora, eu deixo nas Tuas mãos, porque segurar isso só tem me cansado. E nesse momento eu respiro mais fundo, porque eu sei que o Senhor está trabalhando, mesmo no silêncio. João 5:17 diz que o Pai continua trabalhando até agora, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando parece parado. O Senhor não para. Pai, acalma o meu coração quando a pressa quiser dominar, quando eu quiser respostas rápidas, quando eu quiser entender tudo de uma vez. E me lembra de Eclesiastes 3:1, que tudo tem o seu tempo determinado. Me ensina a respeitar os processos, me ensina a confiar no tempo do Senhor. Mas também, Senhor, me dá coragem, porque às vezes o que falta não é direção, é coragem de obedecer. Em Josué 1:9 está escrito para ser forte e corajoso, porque o Senhor está comigo, ou por onde eu andar. Então eu peço isso, coragem para dar passos de fé, mesmo com medo, mesmo sem garantia. E quando o desânimo tentar entrar, porque ele tenta, me lembra do que está em Isaías 40:31, que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu me apego nisso agora. Renova minhas forças, Pai. Senhor, guarda também as minhas palavras hoje, que eu não fale no impulso, que eu não machuque ninguém, que eu não espalhe peso. Em Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então me ensina a usar as palavras para construir, para abençoar, para trazer paz.
E tem momentos que a gente se sente meio perdido por dentro. Mesmo seguindo, mesmo tentando, parece que algo não encaixa. Mas aí eu lembro de Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada, nem direção, nem cuidado, nem presença. Ao continuarmos em oração, eu também coloco diante de Ti as minhas preocupações com o futuro. Aquilo que ainda nem aconteceu, mas já ocupa espaço na mente. Em Jeremias 29:11, o Senhor diz que tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Então eu descanso nisso. O meu futuro está nas Tuas mãos. Pai amado, se em algum momento hoje eu me sentir fraco, me sustenta. Se eu me sentir sozinho, me envolve. Se eu me sentir perdido, me guia. Porque em Salmos 46:1 está escrito que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é disso que eu preciso, de um Deus presente, não distante. E Senhor, me ajuda a não esquecer da gratidão, mesmo nas pequenas coisas. Um detalhe, um momento, um livramento que ninguém viu. Em 1 Tessalonicenses 5:18 diz, para dar graças em tudo, e eu quero viver assim, reconhecendo o Senhor em cada detalhe do dia. E se você sente no coração de alguém agora, escreve o nome dessa pessoa, apresenta ela diante de Deus, porque o Senhor cuida, o Senhor vê, o Senhor age. Pai, eu também penso nas lutas que ninguém vê, aquelas batalhas silenciosas, pensamentos que voltam, medos antigos, feridas que ainda doem. Mas a Tua palavra diz em 2 Coríntios 12:9 que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu não escondo minha fraqueza, eu entrego. Porque é exatamente aí que o Senhor age com mais força. E tem dias que a gente se cobra demais, se compara, acha que está atrasado na vida. Mas em Gálatas 6:4 diz que cada um examine o seu próprio trabalho. Me ensina a olhar para minha caminhada sem me comparar. Me ensina a valorizar o que o Senhor já está fazendo em mim. Senhor, visita agora cada área que precisa de restauração. Relacionamentos quebrados, palavras mal resolvidas, distâncias que doem. Em Mateus 5:9 diz que bem-aventurados os pacificadores. Então me usa como instrumento de paz, me dá sabedoria para agir e também humildade para recuar quando for necessário. E, ao mesmo tempo, eu coloco diante de Ti a minha vida financeira, as preocupações com provisão, com contas, com sustento, porque isso pesa também. Mas Filipenses 4:19 diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória. Então eu confio, mesmo sem ver tudo resolvido ainda. Eu confio. Senhor, alinha meus desejos com os Teus, porque nem tudo que eu quero é o que eu preciso. Em Salmos 37:4 diz que ao me deleitar no Senhor, Ele concede os desejos do coração. Então molda o meu coração. Ajusta minhas vontades, me faz desejar aquilo que vem de Ti. E se em algum momento hoje eu me sentir tentado a desistir, a parar, a recuar, me lembra de Hebreus 10:36, que precisamos de perseverança para alcançar a promessa. Então me sustenta na caminhada, mesmo quando estiver difícil, mesmo quando parecer demorado. Pai amado, mais uma vez, eu reconheço que sem o Senhor eu não consigo, e isso não é fraqueza, isso é verdade. Em João 14:27, Jesus disse que deixa a paz dele conosco, não como o mundo dá. Então, eu recebo essa paz agora, não baseada nas circunstâncias, mas baseada na Tua presença. E mesmo que hoje tenha desafios, que tenha momentos difíceis, eu escolho confiar. Porque em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o que eu não entendo, até o que eu não gostaria de viver. Senhor, continua comigo, em cada segundo, em cada detalhe,
que eu não me desconecte, que eu volte sempre, que eu permaneça. Porque em Salmos 16:11 diz que na tua presença há plenitude de alegria. E é isso que eu quero carregar ao longo desse dia, essa presença viva, não constante, real. Pai, eu te entrego este dia antes mesmo dele começar de verdade. Te entrego as decisões que ainda nem apareceram, os caminhos que ainda nem vi, as conversas que ainda vão acontecer, porque Provérbios 3, 5, 6 me ensina a confiar em Ti de todo o coração e não me apoiar no meu próprio entendimento. E às vezes, Senhor, eu tento entender tudo, eu tento controlar, eu tento prever, mas hoje eu escolho confiar. Confiar mesmo sem saber como vai ser. Confiar mesmo com aquele medo escondido. Confiar porque o Senhor já está lá na frente. E falando em medo, Deus, o Senhor sabe, às vezes Ele aparece logo cedo, aquela preocupação com o futuro, aquela ansiedade que tenta apertar o peito. Mas a Tua palavra em Isaías 41:10 diz para eu não temer, porque o Senhor está comigo, para não me assustar, porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor me fortalece, me ajuda e me sustenta com a Tua mão direita fiel. Então, eu me apego a isso agora. Eu me lembro disso agora. E mesmo que o sentimento ainda esteja aqui, a verdade da Tua palavra é maior. Senhor, guarda também a minha mente neste dia, porque Filipenses 4:7 diz que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. E eu preciso dessa paz. Não uma paz superficial, mas aquela paz que permanece mesmo quando tudo parece incerto. Aquela paz que não depende das circunstâncias. Então vem, Espírito Santo, acalma os pensamentos acelerados, silencia as vozes que não vêm de Ti. E ao continuar aqui em oração, eu lembro também das minhas responsabilidades, das coisas que eu preciso fazer, das pessoas com quem vou lidar. E eu te peço sabedoria, Senhor, porque Tiago 1:5 diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então eu peço, me dá direção, me dá discernimento, me ajuda a agir com paciência quando eu quiser reagir, me ajuda a falar com amor quando for mais fácil responder com dureza. Pai amado, mais uma vez eu coloco diante de Ti a minha família, cada pessoa que faz parte da minha vida. O Senhor conhece cada necessidade, cada luta escondida, e como está escrito em Josué 24:15, eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Protege, guarda, livra de todo mal. Envia Teus anjos, como diz em Salmos 91:11, para que acampem ao redor. Livra de acidentes, livra de notícias ruins, livra de tudo aquilo que tenta roubar a paz. E se em algum momento deste dia eu me sentir fraco, me lembra, Deus. Me lembra de 2 Coríntios 12:9, que a Tua graça me basta e que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque às vezes eu acho que preciso estar forte o tempo todo. Mas não, eu posso depender, eu posso reconhecer que preciso de Ti. E isso não me diminui, isso me aproxima. Senhor, eu também Te entrego aquilo que tem pesado no meu coração, aquilo que eu não falo para ninguém, aquelas preocupações silenciosas. Porque em 1 Pedro 5:7 está escrito para lançar sobre Ti toda a minha ansiedade. Porque o Senhor cuida de mim, então eu lanço agora, eu solto. Agora eu não quero carregar sozinho. E enquanto eu continuo aqui, eu sinto que preciso dizer isso. Se você que está orando também sente isso, coloca nos comentários o seu pedido de oração, não como algo vazio, mas como um ato de fé, como alguém que decide não guardar tudo sozinho. Porque onde 2 ou mais se unem, como está em Mateus 18:20, o Senhor se faz presente. Deus, eu percebo como o Senhor já está trabalhando mesmo antes de eu entender tudo. Porque a Tua palavra, em Isaías 55:8-9, diz que os Teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos
e os teus caminhos mais altos que os meus caminhos. E isso, ao mesmo tempo que me confronta, também me acalma, porque significa que eu não preciso ter todas as respostas. Eu só preciso continuar caminhando contigo. Senhor, neste momento, eu penso nas decisões que muitas vezes parecem pequenas, mas que carregam peso. Escolhas simples, atitudes do dia a dia, palavras que eu vou dizer. E eu lembro de Colossenses 3:23, que tudo o que eu fizer deve ser feito de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então me ensina a viver assim, com propósito, até nas coisas que ninguém vê, com integridade mesmo quando ninguém está olhando. E Pai, às vezes o que mais pesa não são as grandes coisas, são os detalhes, são as pequenas frustrações, os imprevistos, aquilo que foge do controle. E nesses momentos eu preciso lembrar de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Até aquilo que eu não entendo, até aquilo que parece dar errado, o Senhor ainda está no controle. Ao continuarmos em oração, eu te peço também, Deus, que me ajude a vigiar o meu coração, porque Provérbios 4:23 diz que, acima de tudo, devo guardar o meu coração, pois dele procedem as fontes da vida. E eu sei que, se eu não cuidar, sentimentos errados começam a crescer. Mágoas, irritações, julgamentos. Então limpa, Senhor, ajusta, alinha o meu interior com a tua vontade. E quando o cansaço vier, porque eu sei que ele vem no meio do dia, no meio das responsabilidades, me lembra de Mateus 11:28, quando Jesus diz: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Eu não quero carregar sozinho. Eu não quero insistir em resolver tudo na minha própria força. Eu quero voltar para ti, quantas vezes for preciso. Senhor, eu também te entrego as minhas finanças, as minhas provisões, tudo aquilo que envolve sustento, porque em Filipenses 4:19 está escrito que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Então eu descanso nisso, mesmo quando os números não fazem sentido, mesmo quando existe preocupação. O Senhor continua sendo a minha fonte. E de repente, Deus, eu penso nas batalhas invisíveis, aquelas que ninguém vê, pensamentos que vêm do nada, desânimos, dúvidas. E eu me lembro de Efésios 6:11, que me orienta a vestir toda a armadura de Deus para resistir às ciladas. Então, me fortalece espiritualmente, me dá discernimento para reconhecer o que não vem de ti e autoridade para rejeitar. Pai amado, mais uma vez eu volto a esse lugar de entrega, porque o dia continua, as horas vão passar e eu não quero me desconectar de ti, como está em João 15:5, que sem ti eu nada posso fazer, nada que realmente tenha valor eterno. Então permanece comigo e me ajuda a permanecer em ti. E mesmo agora, eu sinto uma necessidade de agradecer. Agradecer pelo que já tenho, pelo que já vivi, pelas portas que o Senhor já abriu. Porque em Tessalonicenses 5:18, a tua palavra diz para dar graças em todas as circunstâncias. E isso muda tudo. Muda o olhar, muda o coração, muda a forma de caminhar. Senhor, se em algum momento eu me distrair, se eu me perder em pensamentos que não edificam, me chama de volta, como um pai chama um filho, com amor, com firmeza, com presença. Porque o Senhor é o meu pastor, como diz Salmos 23:1, e nada me faltará, nem direção, nem cuidado, nem proteção. E assim eu continuo, sem pressa de sair daqui, sem pressa de terminar, porque eu sei que essa conversa contigo não precisa de ponto final. Ela continua no silêncio, continua nos pensamentos, continua ao longo do dia. E mesmo agora, enquanto esse dia continua se desenrolando diante de mim, Senhor,
eu percebo como eu ainda preciso vigiar os meus pensamentos, porque nem tudo que passa pela minha mente vem de ti. E por isso eu me lembro de 2 Coríntios 10:5, que diz que eu devo levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, me ajuda a filtrar, a rejeitar o que não edifica, a não alimentar aquilo que rouba a paz. Senhor, neste momento, eu também penso nas vezes em que me sinto insuficiente, quando parece que eu não vou dar conta, quando a insegurança tenta falar mais alto. Mas a tua palavra em Filipenses 4:13 diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não por mim, não pela minha força, mas por ti. Então eu escolho me levantar por dentro. Eu escolho continuar. E se em algum instante eu me deparar com situações difíceis, pessoas complicadas, ambientes pesados, me lembra de Provérbios 15:1, que a resposta branda desvia o furor, me dá domínio próprio, me dá equilíbrio, me dá sabedoria para agir diferente do impulso, porque eu sei que uma palavra pode construir, mas também pode destruir. Pai, ao continuarmos aqui, eu te entrego também o meu coração em relação ao passado, memórias que ainda doem, situações que eu ainda não entendi completamente. Porque em Isaías 43:18-19 está escrito para não lembrar das coisas passadas, pois o Senhor está fazendo algo novo. Então me ajuda a soltar, me ajuda a não viver preso ao que já foi, me ajuda a enxergar o novo que o Senhor já começou. E enquanto eu penso nisso, eu lembro que às vezes eu me cobro demais, eu me exijo demais e esqueço da tua graça. Mas Efésios 2:8 me lembra que é pela graça que eu sou salvo, mediante a fé. Não vem de mim, é dom de Deus. Então me ensina a viver nessa graça, sem peso desnecessário, sem culpa constante, mas com responsabilidade e leveza. Senhor, guarda também os meus caminhos, cada lugar por onde eu passar hoje. Porque em Salmos 121:8 está escrito que o Senhor guarda a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Então vai à minha frente, prepara o caminho, livra de todo mal, visível e invisível. E quando o silêncio vier, quando parecer que o Senhor não está falando, me ajuda a lembrar de Salmos 46:10, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque nem sempre o Senhor se revela no barulho. Às vezes é no silêncio, às vezes é na pausa, às vezes é naquele momento em que tudo desacelera. Pai amado, eu continuo aqui, ainda dependente, ainda precisando, ainda buscando e ao mesmo tempo confiando. Porque Lamentações 3:22-23 diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E isso significa que mesmo que algo não tenha dado certo ontem, hoje existe um recomeço. Senhor, fortalece a minha fé, mesmo quando eu não sentir, porque Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então eu continuo crendo, continuo andando, continuo confiando, mesmo sem ver tudo claramente. E assim eu sigo, falando contigo, pensando em ti, voltando para a tua presença sempre que necessário, porque eu sei que o Senhor nunca se afasta. Como está em Deuteronômio 31:6, que o Senhor não me deixa e não me desampara. Nunca. Senhor, enquanto esse dia começa a ganhar forma e os primeiros pensamentos vão surgindo, eu me volto para ti, não com palavras perfeitas, mas com o que eu tenho agora, porque a tua palavra diz em Salmos 63:1 que eu devo te buscar de madrugada, que a minha alma tem sede de ti. E é isso que eu sinto, uma sede que às vezes eu nem sei explicar direito, uma necessidade de estar perto. E mesmo quando eu não sei por onde começar, eu lembro de Lamentações 3:25, que o Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele, para a alma que o busca.
Então eu permaneço, mesmo em silêncio, mesmo só respirando. Eu permaneço. Pai, eu te entrego esse início de dia, esse momento em que tudo ainda está se organizando, porque eu sei que se eu começar contigo, o resto encontra direção. Como está em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então eu entrego de novo. Talvez eu já tenha entregado ontem, mas hoje eu entrego outra vez. E no meio dessa entrega, eu percebo o quanto às vezes eu carrego preocupações antes mesmo delas acontecerem. Aquela ansiedade silenciosa, aquela tensão que vai chegando, mas o Senhor já me disse em Mateus 6:34 para não me preocupar com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Cada dia já tem o seu próprio mal. Então me ensina a ficar no hoje, só no hoje. Senhor, neste momento, eu também coloco diante de Ti aquilo que tem tirado minha paz, pensamentos repetitivos, medos que voltam, situações que parecem maiores do que eu. Mas a Tua palavra em Salmos 34:4 diz que eu busquei o Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Então eu busco agora e eu creio que o Senhor ainda responde. E Deus, eu preciso da Tua presença nas decisões, nas pequenas e nas grandes, porque Provérbios 16:9 diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então alinha os meus planos, corrige quando for preciso, fecha portas que eu insistiria em abrir e abre aquelas que vêm de Ti. Ao continuarmos em oração, eu lembro que nem tudo vai ser fácil hoje. Podem surgir desafios, podem surgir momentos difíceis, mas em João 16:33 está escrito que no mundo eu teria aflições, mas para eu ter bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Então eu não preciso viver com medo do que pode acontecer. Eu posso caminhar com confiança. Pai amado, mais uma vez eu te peço, guarda o meu coração, porque às vezes são as emoções que mais me derrubam. Mas em Jeremias 17:7-8 diz que bendito é o homem que confia no Senhor, que é como árvore plantada junto às águas, que não teme quando vem o calor. Então me firma, assim, enraizado, constante, mesmo quando o ambiente ao redor muda, e quando eu me sentir sozinho, mesmo cercado de pessoas. Me lembra de Hebreus 13:5, que o Senhor disse que nunca me deixaria e nunca me abandonaria. Porque essa verdade muda tudo. Muda o jeito que eu enfrento o dia, muda o jeito que eu penso. Senhor, eu também coloco diante de Ti a minha força, porque tem dias que ela parece pouca, parece que não vai dar. Mas em Isaías 40:31, diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então renova agora, enquanto eu ainda estou aqui, enquanto esse dia ainda está começando, e mesmo sem perceber, algo dentro de mim começa a se acalmar, porque a Tua presença traz isso, traz alinhamento, traz descanso, como está em Salmos 62:1, somente em Deus a minha alma encontra descanso. Então eu fico aqui mais um pouco, sem pressa. E se você que está em oração sente que precisa dessa paz também, coloca seu pedido de oração aqui, como alguém que decide confiar junto. Porque em Gálatas 6:2 está escrito para levarmos as cargas uns dos outros. E enquanto esse dia vai avançando, Senhor, eu percebo como é fácil me distrair, como é fácil perder o foco e deixar a Tua presença em segundo plano. Mas a Tua palavra em Colossenses 3:2 me chama a manter o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então, me puxa de volta quando eu me afastar. Me lembra de Ti no meio da rotina. Senhor, neste momento, eu penso também nas palavras que eu vou dizer ao longo do dia. Conversas simples, respostas rápidas, até aquilo que parece sem importância.
Mas em Provérbios 18, 21, está escrito que a língua tem poder de vida e morte. Então, coloca um filtro em mim, me ensina a falar o que edifica, a calar quando for necessário, a não ferir com palavras impensadas. E enquanto tudo isso ainda ecoa dentro de mim, Senhor, eu continuo trazendo diante de Ti aquilo que ainda pesa, aquilo que ainda não se resolveu. Porque eu sei que o Senhor não rejeita um coração sincero, como está em Salmos 51, 17. Então, eu não escondo nada. Eu coloco diante de Ti até o que eu não sei explicar. E eu intercedo agora, Deus, por cada área da minha vida que precisa de resposta, por portas que precisam se abrir, por caminhos que precisam ser direcionados. Porque em Apocalipse 3, no 8, o Senhor diz que coloca diante de mim uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então que aquilo que vem de Ti permaneça, e o que não vem, simplesmente não prospere. Senhor, alcança também aqueles que estão carregando fardos pesados, aqueles que estão orando agora com o coração apertado, porque em Salmos 147, 3, diz que o Senhor sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Então toca agora, restaura agora, traz alívio onde antes só havia peso. E mesmo sem ver, eu sinto que o Senhor já está agindo, já está movendo, já está respondendo, porque a Tua palavra em Isaías 65, 24, diz que antes mesmo de clamarmos, o Senhor responde. Então eu descanso nessa verdade. Eu confio nessa promessa. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor me ouviu. Obrigado porque, mesmo quando eu não percebo, o Senhor está presente. Como diz em Salmos 16, 11, na Tua presença há plenitude de alegria. E é isso que começa a preencher agora. Uma paz diferente. Uma leveza que não vem de fora. Obrigado pelas respostas que estão a caminho, pelas mudanças que já começaram, pelas batalhas que o Senhor já está lutando por mim, como está em Êxodo 14, 14, que o Senhor pelejará por mim enquanto eu me aquieto. Então eu me aquieto, eu confio, e neste momento final eu reforço a minha fé. Eu declaro que, como está em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta. Tudo o que o Senhor prometeu vai se cumprir, no tempo certo, do jeito certo. Então eu descanso nisso. Se você que está orando sente isso, coloca nos comentários aquilo que você está entregando a Deus hoje. Coloca o nome de alguém que precisa dessa oração. Não como um simples gesto, mas como um ato de fé. Porque em Jó 42, 10, está escrito que, quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor restaurou a sua sorte. Senhor, eu entrego tudo, o que eu entendo e o que eu não entendo, o que eu consigo controlar e o que eu não consigo, eu coloco nas Tuas mãos. Porque em Salmos 55, 22, está escrito que o Senhor me sustenta. E agora, com o coração mais leve, com a mente mais calma, com a fé renovada, eu sigo, sabendo que o Senhor está comigo, como em Josué 1, 9, que diz para eu ser forte e corajoso, porque o Senhor meu Deus está comigo por onde quer que eu andar. E assim, Deus, eu permaneço em Ti, confiando, descansando, vivendo um passo de cada vez, sabendo que o Senhor ouviu, que o Senhor está aqui. Amém.